Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 12 de dezembro, quinta-feira, que significa que amanhã é sexta-feira 13, hein? Só lembrando, só antecipando aqui. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Então, meus queridos brasileiros e brasileiras, estamos nesta quinta-feira com o mercado a reagir à decisão do Banco Central de ser super hawkish, né? Que é como o mercado gosta de se referir a essas decisões do Banco Central, que são mais duras, né? Mais austeras, com juros subindo, né? Hawkish, em contraste com o Banco Central dovish, né? Que é a pomba, que é tranquila, caindo juros, expandindo base monetária, relaxando a política monetária. Não, estamos aí como falcões, né? Subindo com força e determinação, digamos assim, o Banco Central. Então, ontem o Comitê de Política Monetária aumentou os juros básicos, a taxa meta Selic, para 12,25% ao ano. Então, 1 ponto percentual de alta, o que faz deste que vos fala errado, porque eu falei que acreditava no 0,75 de alta, que o Banco Central não assumiria uma postura para mim, uma postura mais panicada, né? Uma postura mais, nossa senhora, olha só o que está acontecendo, mas foi exatamente o contrário do que eu imaginei que fosse acontecer. O Banco Central assumiu uma postura de, olha só, as coisas estão muito ruins e a gente resolveu pisar no acelerador dos juros e os juros devem subir e muito. Para segurar o dólar, que está acima de 6, né? Lembrando que os juros é o preço da moeda para quem está do lado de fora. Então, se o preço está subindo, vale a pena você comprar. E também para tentar dar uma estancada nessa desancoragem das expectativas de inflação, que é o quê? Que são os agentes econômicos e já imputando inflações mais altas lá na frente, o que são promessas que são autorrealizáveis, né? Aquilo que a gente conversa sempre. Se você acha que as coisas vão estar mais caras no futuro, você que vende alguma coisa já aumenta o seu preço agora, porque na frente você vai ter que pagar insumos mais caros, matérias-primas mais caras, para poder fazer o seu produto. Então você antecipadamente já aumenta o preço. Então aquela expectativa de inflação para daqui a 1 ano, 2, ela vira realidade de inflação nessa hora, né? Então é isso que o Banco Central parece estar querendo impedir. E aí o comunicado foi extremamente duro. O Banco Central chutou o balde, digamos assim, na última reunião do Roberto Campos Neto e disse que, olha, o fiscal teve um efeito muito ruim. As expectativas sobre o fiscal brasileiro tiveram um efeito muito ruim, o dólar disparou, as expectativas de inflação pioraram muito e o Banco Central então puxou para ele e disse, olha, vem cá, a gente vai resolver isso aqui na força do braço da política monetária, né? Lembrando ali Milton Friedman que não existe dominância fiscal, né? Isso tudo é conversa, papo furado. O que existe é dominância monetária sempre, porque é a política monetária que vai segurar tudo, toda a base monetária, e dado que inflação é expansão da base monetária, só a política monetária consegue segurar a inflação. E a política fiscal, embora atrapalhe, ela não consegue ser dominante, né? Porque tem essa história de que, olha, você sobe muito juros, como a dívida é alta, você tem que pagar juros da dívida, a dívida acaba crescendo mais ainda, e isso tudo vai se transformando numa bola de neve. Fato é que o Banco Central deu de ombro para essa história e disse, olha, não estamos nem aí, vamos aumentar os juros agora em 1 ponto percentual para 14,25 e, está escrito lá no comunicado, se as coisas permanecerem como estão, teremos pelo menos mais 2 aumentos de 1 ponto percentual
em janeiro e março, as duas próximas reuniões do Banco Central. Um Banco Central que já será de maioria de indicados do presidente Lula e também de presidência de liderança de Gabriel Galípolo, o homem que foi o braço direito do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda no começo do governo, e também anda por aí com o Lula, quando o Lula obviamente não está no hospital, né? Mas o Galípolo então à frente e já contratadas duas altas de 1 ponto percentual na Selic para o ano que vem, que levaria a Selic para 14,25. 14,25 é mais alto do que o esperado na mediana aí do Focus dessa semana, de segunda-feira, que estava em 13,75. Então, o Banco Central chamou para si a responsabilidade e deu aquele famoso choque de credibilidade. Nós não iremos brincar com a inflação, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. Se o fiscal atrapalhar e diminuir a potência da política monetária, não tem problema, a gente aumenta ainda mais os juros para segurar isso tudo. O Banco Central destacou ali, além do problema fiscal, destacou que a atividade econômica tem surpreendido para cima e que o hiato está ainda mais positivo, né? O hiato do produto, a gente já falou sobre isso aqui, é aquela diferença entre tudo aquilo que o Brasil consegue produzir e aquilo que ele está produzindo. Quando o hiato está positivo, quer dizer que estamos produzindo mais do que a nossa capacidade, o que significa que há um excesso de demanda pressionando aí a produção. Como a gente não consegue produzir mais do que a gente tem de capacidade, isso tudo transforma-se em, ou um dos principais canais de efeito disso é a inflação. Então, o que o Banco Central está dizendo? Olha, eu vou subir os juros para frear a economia, porque a economia está andando muito rápido. Né, não tem do outro lado, né, se você tem muito aumento da demanda, mas você não tem aumento da oferta. Ela demora um pouco mais e é isso que o Banco Central está tentando controlar. Mas o mais importante para mim de tudo que foi. Na verdade, tem duas coisas. Uma muito importante, que foi muito clara, e a outra que é uma dúvida que restou, tá? A primeira e mais importante e mais clara é que no comunicado o Banco Central falou: olha, a gente não acha que o cenário está mais incerto, ele está menos incerto, isto é, não há mais dúvidas, né? A gente, olhando para tudo que está acontecendo, a gente entende que o cenário está cada vez mais fácil de ser lido e ficou mais adverso. Então, as coisas ficaram piores, estão mais fáceis de notar que estão piores e por isso a gente está tomando essa atitude. E o que eu disse que deixou uma pulguinha atrás da orelha, eu notei assim que eu li, porque o que acontece, né? A gente faz eu não sei se vocês mexem com esses editores de texto, Word ou qualquer coisa, mas você pode colocar o comunicado passado versus o comunicado novo e ele mostra para você o que mudou, o que saiu e o que entrou. Então, uma das palavras que saíram foi a decisão foi unânime. A decisão foi unânime, todos votaram por um aumento de 1 ponto percentual, mas a palavra unânime foi retirada do texto. Por que retirar a palavra unânime do texto? Então, nem todos concordavam com um aumento de 1 ponto percentual, mas acabaram entrando em consenso? Será que é isso? Será que a ata na terça-feira pode elucidar isso para a gente? Quais são os efeitos dessa possível discordância entre 0,75 e 1 ponto percentual? Né? Quem achava que poderia ser 0,75? Será que foi Roberto Campos Neto? Então o Galípolo mostrando aí que não vai tergiversar, né? Ele vai ser duro no combate à inflação mesmo. Ele defendeu 1 ponto percentual e o Roberto Campos defendeu um aumento mais gradual, ou o contrário. E aí
o mercado pode ver o Galípolo como um pouco mais leniente com a inflação novamente e a gente ter uma deterioração de tudo. Bom, qual é o efeito prático disso tudo? Isso quer dizer que os juros curtos, né, que 2025, vencimentos, né, os futuros de 2025, 2026, devem subir um pouco mais para acomodar esse 1 ponto percentual, porque ainda tinha gente ali no 0,75, então isso deve trazer um pouquinho dos juros curtos para cima, e nos juros longos, né, vencimentos lá 29, 30, 31, 32, devem cair um pouquinho, então a curva desinverte, ou ela, como é que se fala no linguajar do mercado financeiro, ela vai fletar, né, vai ficar mais flat, vai ficar menos inclinada. Então ela perde inclinação e alivia os juros mais longos, tá? Então quem tem aí títulos do Tesouro Direto, por exemplo, pré-fixados ou IPCA+, vai ver o saldo melhorar no dia de hoje, porque quando o juro cai, o valor do título sobe, tá bom? Então vai ter um alívio depois de todos esses dias vendo o saldo minguar. Bom, além disso, um outro efeito esperado para hoje, além dessa um pouco de uma calma aí nos juros, o Ibovespa também deve continuar o bom humor de ontem, né? E o dólar deve também recuar contra o real, né? Como a gente falou ali no começo. Além dos juros mais agressivos, você tem também 2 leilões de linha, que é quando o Banco Central pega dinheiro da reserva, das reservas estratégicas aí brasileiras e vende dólares, né, vai vender 4 bilhões de dólares no mercado, com o compromisso de recompra lá no futuro. Normalmente isso é feito no fim do ano, porque em função da remessa de lucros de empresas multinacionais para o exterior. Elas precisam desses dólares para mandar para sedes dólares. Isso acaba pressionando o câmbio, e para não ter essa sujeira na taxa, né, o Banco Central então vende dólares para aliviar essa demanda. Bom, dessa vez serão 4 bi nesse leilão de hoje, e pode ser que seja só por isso, mas também todo mundo acha que é um pouco para tentar aproveitar o momento e segurar o dólar aí em 5,90 pelo menos, que é o esperado aí pela maior parte do mercado. É uma queda aí de 1% mais ou menos no dólar, mas o dólar ainda perto aí dos 5,90. Por fim, só falar um pouquinho sobre, sempre tem, né, essa coisa do mercado financeiro urubu, né? O mercado melhorou bastante ontem com a notícia de que o Lula faria um novo procedimento cirúrgico, né? Um cateterismo para conter um sangramento aí intracraniano, que foi o que o levou ao hospital na segunda-feira. Segundo os médicos, isso já estava previsto, o presidente não corre nenhum perigo de perder a vida, nenhum risco de perder a vida. Quer dizer, são pequenos os riscos, né, desse tipo de cirurgia, um cateterismo, mas o mercado reagiu positivamente. Por quê? Não porque o mercado está torcendo que o Lula passe dessa para uma melhor, né? Não é nada disso. Na verdade, para o mercado financeiro, essa dicotomia Lula e Bolsonaro só é ruim para o Brasil. Sem o Lula na equação em 2026, em função da saúde mais debilitada, e o Bolsonaro inelegível, o Brasil finalmente pode sair dessa picuinha de quinta série de Bolsonaro versus Lula, e a gente finalmente pode conseguir eleger alguém que faça alguma coisa diferente pelo país, e que a gente tente pelo menos sair desse lamaçal que a gente insiste em ficar. Beleza? Então foi isso. Assim que saiu a notícia, a bolsa melhorou, os juros melhoraram, o dólar melhorou, né? Dólar e juros caíram, bolsa subiu. E é muito nessa ideia, não de que o Lula vai falecer ou vai passar ou vai abandonar o cargo agora, mas sim porque isso diminui as chances de Lula candidato em 2026. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente comenta um pouco mais
um pouco mais, não, comenta um pouco sobre o andamento das medidas do pacote de gastos lá na Câmara e no Senado, mas por enquanto tá tudo andando devagarinho e do jeito que a gente previa, tá bom? Então nada demais. Amanhã a gente fala com um pouco mais de detalhe sobre isso. Hoje, um dia de alívio, provavelmente, para quem gosta de mercado financeiro. A tela deve piscar verdinha quase o dia inteiro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nesta quinta-feira e a gente se vê amanhã, na sexta-feira 13. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!